Certeza. Até mais, obrigado, Mota. viu? Obrigada, Obrigado, Fabi. Bom, por favor, me dá as imagens daquela casa onde foi encontrada uma senhora, não é tão idosa assim, né? 64 anos, jovem ainda, mas ela foi encontrada nesse local aí em situação de abandono, gente. Foi em São Borja, na fronteira oeste. Ela foi resgatada por uma equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Olha as condições da residência. Meu Deus do céu, eu vou agora, vou lá para São Borja agora, vou lá para a fronteira oeste. Repórter, grande jornalista Luciano Resmini, nosso parceiraço do portal SB News, ao vivo para a gente aqui. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Mota, para ti e para todos que nos assistem. Pois é, um caso de uma idosa de 64 anos de idade, encontrada abandonada pelo SAMU e pela Brigada Militar. E você bem falou, ela tem 64 anos, é uma pessoa bem nova, só que ela tem uma demência. A gente conseguiu apurar, não conseguimos as informações oficiais do real quadro de saúde dela, mas a gente apurou com algumas pessoas próximas a ela que ela tem um quadro de demência. É um caso bem complicado aqui, viu, Mota? A gente tem acompanhado esse caso, os vizinhos procuraram há dias atrás a reportagem do SB News e a gente encaminhou todos os detalhes para as autoridades que estão cientes. Eu vou falar do último caso, que a Brigada Militar foi acionada pelos vizinhos. Isso foi no dia 29, por volta de 3 horas da madrugada, os vizinhos ligaram para a Brigada Militar informando o caso da idosa. Os policiais foram até o local, que fica ali no bairro Florencio, aqui no Guimarães, na travessa Alcina Pinheiro Braga. E pelo canto de uma janela quebrada, eles viram essa senhora sozinha. Eles chegaram então ali no local e conversaram com ela e ela falou palavras desconexas, não sabia muito o que dizia. E então eles pegaram ela e levaram para o hospital para o atendimento médico, o SAMU acompanhado da Brigada Militar. O que acontece? A Polícia Civil também já esteve lá, isso foi no dia 11 de abril. Os policiais tiveram também, através de denúncia, o cartório de proteção a idoso esteve no local, acionou os filhos e um dos filhos se comprometeu a cuidar dessa idosa, só que isso não tem acontecido. Ela tem 4 filhos, são um casal que mora aqui na cidade de São Borja, um casal de filhos, um homem e uma mulher, e um outro casal de filhos que mora em Santa Catarina. E um que mora em São Borja se comprometeu a cuidar dessa idosa. O que acontece? Nós estivemos acompanhando a Brigada Militar, isso foi na semana passada, também através de denúncia de vizinhos, e ele relatou aos policiais, e a gente pôde acompanhar, que ele não teria condições de cuidar, que ele gostaria de colocar ela num asilo, só que ela não recebe nenhum benefício. O que a gente fez? Foi acionado, então, a assistência social do município e também acionado o Ministério Público. O passo do Ministério Público, o MP, então, notificou e deu um prazo aí para o asilo, para o CRAS, para se manifestar, mas também serão acionados os filhos que têm responsabilidade de cuidar os pais. Mas, infelizmente, ninguém quer cuidar, Mota. É uma situação bastante delicada. Os vizinhos ajudam ela na alimentação, ela já foi encontrada caída outras vezes. O esposo dela, não é esposo, o companheiro dela, ele é alcoólatra, mesmo assim, vez ou outra, ele consegue cuidar, mas não é sempre. E esse filho que se responsabilizou, ele trabalha no aplicativo de mobilidade urbana e disse ele que não tem condições de cuidar. É uma situação bastante delicada dessa senhora jovem, como você disse, 64 anos, mas ela tem uma demência, ela precisa de cuidado para tudo e a gente espera agora que as autoridades façam o que for possível, ou para colocar no asilo, ou em algum lar, que ela receba os cuidados adequados. Pelo que parece, os filhos não farão isso, Mota. Bom, vamos lá. Primeira coisa, tem um casal de filhos fora, ok? Um casal de filhos fora, e o outro filho que havia se comprometido a cuidar da mãe de 64 anos que tem demência. Eu tenho um pai com demência vascular, 86 anos. Por aconselhamento médico, e para ter um tratamento adequado, eu e minha mãe, não foi uma decisão fácil. Eu já contei isso aqui no ar. É algo muito pessoal, mas eu não tenho problema de falar, não. Eu tive, né, Fábio, que é servidora da saúde pública, já atendeu meu pai. Né? Eu e minha mãe tivemos que internar o meu pai num residencial geriátrico, numa clínica, para que ele tivesse todo o tratamento adequado para o problema que ele tem e para a idade que ele tem. Ele tem demência vascular, né? Que é causada por uma série de AVCs, isquemias que ele sofreu ao longo da vida e algumas ele nem percebeu e nós nem percebemos também. Então, assim, tem que buscar um tratamento digno
um tratamento adequado. Agora, primeiro tem que ver se ele realmente não tem condições de bancar esse tratamento para a mãe. Se ele realmente, que trabalha com mobilidade urbana, né? Trabalha, pelo jeito, deve ser motorista de aplicativo, é isso, Luciano? Exatamente, Mota, é isso então, daí, trabalha de motorista se ele aplicativo. realmente não tiver condições de cuidar da mãe e os outros filhos, apesar de morarem longe, também têm responsabilidade, porque quem dita isso é o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso é muito claro. Os filhos, a partir de uma certa idade, têm obrigação de cuidar dos pais. Se não conseguem cuidar dos pais, se existe alguma enfermidade grave, alguma doença que exige um tratamento mais profundo, tem que providenciar a internação. Se não tiverem condições financeiras, aí é o poder público que tem que dar um jeito. Porque assim como tem a rede de proteção para a criança, tem a rede, ou deveria ter, a rede de proteção para idosos. Assim como tem o Conselho Tutelar, deveria, em São Borja, eu não sei se tem, o Conselho do Idoso. Você tem essa informação, Luciano? Eu não tenho essa informação aqui nesse momento, Mota, mas o que a gente sabe? Que a assistência social do município já esteve lá na casa, inclusive, levou um dia ela para uma casa de apoio, ela ficou um dia e no outro foi liberado porque esse filho teria assumido a responsabilidade. Eu falei com o responsável pela assistência social e ele me disse que está trabalhando para conseguir a internação dessa idosa de 64 anos, abandonada pelos filhos, e a gente está cobrando isso, e aproveita a audiência da Band para chamar a atenção, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, viu, Mota? Eu ajudei a cuidar minha avó, que faleceu aos 83 anos, fazem 30 dias, sempre, às vezes eu largava mão do que eu estava fazendo para cuidar dela. Então é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho que nós, filhos, temos responsabilidades, independente de ter que abrir mão de algo para cuidar. Isso é uma opinião minha, a gente sabe que o repórter ele não deve dar opinião, mas eu gosto de falar, viu, Mota? Você tem razão. Porque o filho ele tem que ter responsabilidade, porque o pai e a mãe trabalhou duro para criar, então o mínimo que se espera, eu não estou dizendo que o filho é obrigado a cuidar do pai, mas se não consegue cuidar, pelo menos que tenha condições para pagar alguém que consiga cuidar. E no meu caso, que né, a gente poderia ter mantido o meu pai juntamente, eu levei minha mãe para morar comigo. Meu pai está na clínica, graças a Deus, sendo muito bem cuidado. E a quantidade de medicamentos que ele toma por dia, o tratamento que ele tem na clínica, em casa, não daria para disponibilizar, não teria como. Né? E o acompanhamento médico, quase diário, que ele tem na clínica onde ele está. Mandar até um abraço para o pessoal lá da Clínica Residencial Vila Mariana, a Kátia, a Karen, a Suzana, as meninas da Jane, porque é o seguinte, gente, como o Luciano falou, um pai, uma mãe, conseguem criar 10 filhos. 10 filhos não conseguem devolver esse amor a esse pai ou a essa mãe. Então, assim, se não tem condições, né, de cuidar, de dar um tratamento digno em casa, que procure uma... Eu queimei a língua porque durante muito tempo eu fui contra esse negócio de internar pai, internar mãe. Sempre fui, a minha vida inteira eu fui contra isso. Fui contra, sempre fui contra, mas a partir do momento em que a saúde e a vida do meu pai estavam em risco, né, e ele precisava de um atendimento mais detalhado, um atendimento mais delicado, e aí eu e minha mãe tomamos essa decisão que não foi fácil, repito, não foi fácil. Então que essa senhora receba um tratamento digno, se não for por parte dos filhos, que seja por parte do poder público aí de São Borja. Deixa eu aproveitar que o Luciano continua aqui com a gente. Ele tem